rapidamente, eu sou um idoso, né? Porque eu fiz 60 anos em maio, então eu sou um idoso. Essa história de se sentir um idoso ou não se sentir um idoso, ela tem uma ligação grande com o sentimento, mas também com uma legislação que ela, aos poucos, vai ficando ultrapassada. Como vocês já comentaram, quer dizer, pessoas que vivem mais, obviamente, ou elas vão ficar mais tempo na condição de idosas, ou a gente vai ter que rever isso. Não acho justo, ainda que eu tenha direito, de parar numa vaga de idoso. Não acho justo, mas tenho o direito de usar a fila preferencial para embarque no supermercado, nos correios, seja lá onde for. Tenho direito, pela minha idade. Mas, a rigor, tem gente que precisa mais. Então, se eu estou na fila e tem uma pessoa mais velha do que eu, a gente teria que ter, como falaram, aí a quarta idade. Será que é isso? É disso que a gente precisa, né? Claro que o corpo dá sinais. É evidente. Ontem eu estava entrevado com a minha coluna. Eu estava com a lombar pegando. Eu fui fazer o Band de Eleições. Fui fazer fisioterapia antes do Band de Eleições. Estava lá todo atrapalhado. Mas tem gente que tem problema na lombar com 30, com 20, com 40 e tal. Mas acho que a gente tem que discutir. Porque a sociedade inteira paga. Se todo mundo está vivendo mais e está vivendo melhor, porque a saúde melhorou, de uma forma geral, a sociedade tem que se reorganizar para que as filas diminuam. Então, o número de pessoas com direito a acesso preferencial tem que começar a mexer para 65, 66, 67. De alguma maneira, isso vai ter que mudar, ainda que eu já seja, como falei, beneficiário disso. Eu tenho esse direito. Mas, posto isso, eu queria tratar de um assunto que está pegando, vai pegar, vai dar o que falar, que é a discussão forte, grande, a gente já falou disso na semana passada, acho que a gente vai ter que falar disso outras vezes, que é a discussão sobre as bets. É impressionante como a gente vê a forma como o Estado se organiza. A sociedade, ela tem aulas e tem lições para dar para o Estado, mas é o Estado que quer o tempo inteiro ficar dando aulas e lições para a sociedade. Há mais de 15 anos, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária definiu um conjunto de regras para a propaganda de bebidas alcoólicas, né? Então, as propagandas de bebidas alcoólicas, já há esse tempo todo, não podem ser... elas têm que proteger as crianças e os adolescentes. O CONAR, que é esse conselho, definiu que elas não podem ter apelo sensual, que os vídeos, que os áudios, que as referências não podem sugerir que as bebidas estão sendo ingeridas, não pode associar o consumo de bebida à maturidade, à coragem, enfim, sedução. As peças têm que sempre colocar uma advertência do tipo beba com moderação, esse produto é destinado a adultos, quem bebe menos se diverte mais, direção responsável, né? Se beber, não dirija. Essas embalagens têm que ressaltar que são produtos indicados só para maiores de 18 anos, enfim, uma lista de orientações autorregulamentadas para que as bebidas possam circular na sociedade com alguma organização. Você precisa ter multa, como a gente tem as blitz. Esse final de semana eu passei 2 vezes por uma blitz. E todas as pessoas que passaram numa das blitz em que eu estava, e eu também, tiveram que assoprar um pré-aparelho lá, que você assopra de longe, se dá verde segue, se dá vermelho aí sim você vai fazer o teste do bafômetro. É multa, é blitz, é orientação, mas não é proibição. Tudo aquilo que é proibido tem que ser o que é ilegal. Então você tem as drogas, elas são ilegais, elas são proibidas. Então você coloca a Polícia Federal, você coloca a Receita Federal, você coloca o aparato, o aparelho do Estado para poder ir para cima daquilo que é ilegal.
né? O contrabando, a falsificação, quando se trata de produtos, golpes, e o que mais tem hoje em dia são golpes de todas as áreas. O resto, aquilo que é legal, tem que ser regulamentado, evidente, acabei de citar o exemplo das bebidas, mas a gente não pode, de forma alguma, criminalizar aquilo que não é criminoso. Você vê que se descobriu em São Paulo que certas empresas de ônibus, pelo menos 2 empresas de ônibus, tinham ligação, alguma forma de ligação com o crime organizado. Isso não significa que o transporte coletivo vai ser criminalizado. Você encontra quem está no crime, você vai lá, caça o direito, o resto funciona direito. Então, vamos para as bets. Existem as bets, as casas de apostas, existem casas de apostas que não vão poder funcionar porque funcionam de maneira irregular. Todas essas que funcionam de maneira irregular têm que ser ceifadas. E o ministro da Fazenda já falou sobre isso. Mas aí vem o ministro da Fazenda e diz que vai fazer uma reunião com a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV, que é a ABERT, para discutir a publicidade esportiva para evitar o que ele chamou de assédio televisivo. Junta com isso a decisão de um projeto de lei da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, para proibir a publicidade de bets. E aí a gente vai para aquilo que é o governo confundindo atribuições. O governo não é o Estado não é o governo. O ministro da Fazenda não tem nada que se meter com publicidade. Nada que se meter com publicidade. Mas essa vontade estatizante, intervencionista, está na alma desse governo. Está na alma dos representantes desse governo. Parece até, e acredito que muitos deles pensem assim, talvez seja o caso de Gleisi Hoffmann, talvez seja o caso de Fernando Haddad, talvez seja o caso do presidente Lula, que o país ideal é aquele país onde a publicidade é só a publicidade de governo, sabe? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, campanhas do governo, e aí o governo tem o controle da mídia. A impressão que dá é que o governo quer ter o controle da mídia. Porque automóvel oferece risco à vida. E automóvel pode ter propaganda. Mas as bets, o que é uma novidade, aí então nós somos contra. Porque pode criar algum tipo de dependência. A sociedade não tem o direito de cuidar da sua vida. Precisamos cuidar da vida das pessoas. Na hora em que tem uma campanha eleitoral, a gente é obrigado a consumir aquela propaganda repleta de mentiras que o CONAR deveria poder ter o direito de tirar do ar, que o Tribunal Superior Eleitoral deveria tirar do ar, porque são todos mentirosos, sem exceção, bando de mentirosos. Não apresentam o produto chamado político na sua completude. Sempre tem a mentira, a empulhação, a enganação, o ataque gratuito, naquelas campanhas horrorosas. Os estados, os municípios e o país onde vivem os candidatos, ou é um inferno, porque eles são de oposição e vai se tornar céu quando eles forem eleitos, ou é um céu se eles forem candidatos à reeleição ou apoiados pelo incumbente. E aí é um espetáculo. É um país que não existe. Nem o país infernal que descrevem, nem o país celeste. Nenhum dos dois existe. Mas essas campanhas, eu não vejo Fernando Haddad condenar, presidente Lula, até porque são eles os candidatos sempre. Então as campanhas de Fernando Haddad, as campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva, de Jair Bolsonaro, todos esses caras, Geraldo Alckmin, né? Toda essa turma que faz campanha, a gente vê um festival de mentiras. Essa propaganda eles querem. A propaganda do governo eles querem, também repleta de inverdades. E as propagandas oficiais ligadas aos bancos oficiais, eles querem. Ou seja, querem poder controlar. Quando vem uma fonte de financiamento independente, que eles não controlam, como é o sistema bancário, como é a indústria farmacêutica, como é a indústria automobilística, como é a indústria alimentícia, como é a indústria de energia, e todos os outros setores com os quais a imprensa
e a mídia independente, os meios de comunicação profissional se relacionam sem que o Estado possa interferir, dar palpite, orientar, eles não gostam muito, porque isso gera independência. Quanto mais propaganda não governamental você consegue ter num veículo, melhor. Não é fácil, é difícil, é complexo, é um mercado complicado, o mercado de publicidade é muito difícil, mas nos Estados Unidos esse debate já aconteceu há muito tempo e entendem desde os anos 80, por decisão que foi parar até na Suprema Corte, que existem sim restrições ao discurso comercial. Eu não estou falando de liberdade de expressão, estou falando sobre o discurso comercial. Agora, uma das razões para que o discurso comercial seja cerceado é se as autoridades encontram no discurso algo que é enganoso ou oferece atividade ilegal. O que é enganoso? Enganoso é você fazer uma propaganda dizendo que se você jogar você vai ganhar. Aí é mentira, porque não tem sentido. Se é um jogo, você tem a chance de ganhar, mas você não irá ganhar. Você poderá ganhar. Se houver alguém oferecendo um jogo que você irá ganhar, isso é uma propaganda enganosa. Essa propaganda enganosa tem que ser punida, como aliás tem legislação farta no Brasil para isso. Propaganda enganosa. Agora, tirando a ilegalidade, a propaganda enganosa, o jogo, ou ele é liberado e pode ser divulgado, ou então ele não pode ser liberado. Agora, é evidente que as pessoas têm o direito de jogar, é evidente que as pessoas têm o direito de se divertir. O que não se pode aceitar é que o jogo seja apresentado como uma forma de investimento, porque ele não é. Nem os jogos oficiais da Caixa Econômica Federal, que fazem propaganda. Então, isso você não pode aceitar isso como uma verdade. Você joga e você ganha. Você joga e você pode ganhar. O jogo é em si uma atividade lúdica. A partir do momento em que se torna um vício, aí nós temos um problema. Agora, não se pode partir do princípio que o jogo é igual a vício. Todo mundo que joga é viciado. Todo mundo que bebe é dependente químico. Isso não existe. Isso é uma visão paternalista. É uma visão, eu não vou dizer ultrapassada, porque se fosse ultrapassada, ninguém estaria discutindo, pois está discutindo. Mas é uma visão estatizante, paternalista, que parte do princípio que a sociedade não tem capacidade de tomar suas decisões. É um Brasil do qual a gente tem que escapar. Nós não podemos aceitar isso. O Brasil autoritário, o Brasil estatal. Nós vivemos isso durante 20 anos no regime militar. E outros países que viveram e conheceram modelos que o PT admira, também conheceram ou conhecem até hoje o autoritarismo, que começa no discurso da proteção à sociedade e termina no Nicolás Maduro, controlando tudo. Controlando o que você bebe, controlando hoje o que você bebe, controlando se você joga, daqui a pouco controlando o que você lê, o que você escuta, o que você assiste. Esse controle não pode passar. E é sempre pelas bordas, é sempre pelas beiradas, é tentando tomar a sopa fria do autoritarismo que se vai ao meio do prato. E é isso que a gente está vendo num discurso aparentemente cuidadoso, preocupado, comprometido com a sociedade, atento às necessidades que o país precisa. Precisa quem é que pediu? Quem é que deu esse poder ao Estado? Não está na Constituição, não está no mandato recebido pelo presidente Lula, por este governo ou por qualquer governador ou prefeito desse país. A liberdade está acima de tudo. Não é a liberdade de que falam os bolsonaristas autoritários, não. Não é a liberdade de que se apropriam como argumento a direita golpista. Mas também não é essa proteção dos esquerdistas radicais que estão tomando conta do discurso, agora de proteção contra esses malvados empresários do setor. Agora é jogo.
Agora é jogo. Mas eles vão escolhendo, é o capital privado. Esse governo tem um problema com a iniciativa privada. Esse governo tem um problema com a liberdade. E é isso que a gente está vendo nessa discussão. Não se engane, eles não estão defendendo o seu interesse. Se eles defendessem o seu interesse, não subiriam a carga tributária como sobem. Se eles defendessem o seu interesse, diminuiriam a dívida pública. Se eles defendessem o seu interesse, lutariam por reduzir despesas do Estado, coisa que não fazem. E aí, sob o argumento, eles querem o dinheiro das bets, dos impostos, eles querem o dinheiro de todos eles. Me dá o dinheiro das bets, me dá o dinheiro do sistema farmacêutico, me dá o dinheiro do sistema bancário, me dá o dinheiro, mas eu vou regular e não vou permitir quase nada para vocês. Eu vou dar migalhas. Esse governo a gente precisa ficar de olho nele. Porque bobeou, resvala para o autoritarismo sob o argumento de que está nos protegendo. Eu não quero ser protegido, não. Eu não quero ser protegido, eu não quero ser importunado. Eu quero tocar minha vida com liberdade. Eu assumo as minhas responsabilidades, eu luto pelos meus direitos e, sim, cumpro as minhas obrigações. É o que você tem que fazer. Agora, não é o governo que vai dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer. Tem que lutar contra isso. Eu tenho que pagar os impostos. Pago. Tenho o direito de lutar contra os impostos absurdos que esse governo cobra e mantém e diz que, afinal, temos responsabilidades, temos compromissos. Cadê a lista? Cadê o programa desse governo? Então, não aceite menos do que a sua liberdade. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.